Quem serão os melhores da temporada? Segunda-feira, dia 4 de agosto, falta exatamente um mês para começar a temporada, para termos o kickoff, né, para a temporada 2025. Falta um mês e um dia para o jogo da NFL no Brasil, então eu estou aqui para dar uns palpites sobre os prêmios, né, quem serão os melhores, e vou dar até meu palpite de Super Bowl. Faltando um mês, né, para deixar bem claro aqui, porque sabe como é que funciona. Diz aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando com mais um vídeo em horário alternativo. Como você já sabe, estou mudando um pouquinho a rotina, mas, bom, a gente vai conseguir chegar no meio termo do que é melhor ainda. Mas já deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, tem um botão aqui, ó, seja membro, dá uma olhadinha lá, você vê as vantagens, tudo. Aliás, estou para marcar aí o bate-papo. Vamos ver se rola essa semana ainda. Se eu acertar minha programação aqui, mas vamos ver se rola antes de eu ir pro Brasil, ou então já falarei em terras brasileiras. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Começo pedindo, como sempre, aquela moral para o gol. Você já sabe, você que gosta do futebol da bola redonda, estou produzindo conteúdo também do futebol do Brasil, né, dos times brasileiros, times europeus também. Aqui embaixo na descrição tem o link para você conferir o canal do YouTube de ugol.com.br. Convido vocês a darem aquela moral por lá também, tá? Algumas notícias rápidas antes da gente ir pro tema principal desse vídeo. Temos um hold-in lá no Buffalo Bills, né? Eu falei aqui a semana passada sobre quando começaram a se apresentar os jogadores, começar os trabalhos de pré-temporada. Falei do James Cook, que é um jogador que está buscando um novo contrato, ele que está no último ano de contrato de calouro, e ele se apresentou, tinha feito já a parte do treinamento obrigatório, fez parte da pré-temporada que precisava, cumprindo tudo à risca direitinho, né? Mas ele até comentou semana passada que era importante estar lá para mostrar que ele merecia um contrato, mostrar o que ele podia fazer. E em uma semana ele mudou o pensamento, né? Ele não treinou no domingo, nem nesta segunda-feira. No domingo ele foi questionado pela imprensa por que ele estava lá, mas não treinou. E ele respondeu só business, né? Negócios. Então não estava trabalhando porque quer ganhar um novo contrato. Não quer jogar sem garantia de um futuro. O Brandon Beane, que é o general manager dos Bills, disse que só soube, né, que o Cook não iria treinar um pouco antes da atividade do domingo. E falou que, bom, vocês viram aí, a gente acertou vários contratos nessa off-season, várias coisas, tentamos também com o Cook, mas não chegou, não deu certo. Ele falou, para ter um acordo precisa ter os dois lados, né? Ele falou, não chegou no número certo, mas eu não sou um cara que vai ficar sentado e só falando que eu não pago running backs. Isso é importante, parabéns aí pro Beane, porque não pode meter essa, né? O Cook foi um jogador importante, esse ataque funcionou bem também por conta do James Cook, e ele falou, só precisa chegar no número certo, então é uma questão de negociar, né? Não dá para pagar muito caro, mas também o jogador quer se valorizar um pouco mais, é uma parte chata, tinha outras coisas para resolver, tomara que resolva rapidamente aí com o Cook, para ele voltar a treinar o mais rápido possível. Nos Falcons, o right tackle Caleb McGarry, né, ele acertou uma extensão de contrato de 2 anos, no valor de $30 milhões. O Caleb McGarry, que é um cara que é muito bom, ele é assim, bem visto como um cara que é bom para abrir caminho para a corrida, um right tackle, né, fica do lado direito da linha ofensiva, e aí surgiu a informação, né, que a gente tem que reparar um pouco mais agora. Ele ganha uma preocupação extra nesse ano, né, porque antigamente ele, como right tackle, ele bloqueava para o lado direito, que agora é o lado cego do quarterback, já que o Michael Penix é canhoto. Quem diria, né, que o Penix é para a esquerda? E agora, então, ele tem essa preocupação extra. Geralmente, os jogadores que protegem o lado cego, que geralmente são os left tackles, eles ganham mais, né? Porque, vamos lá, posição normal, eu sou destro. Eu tô com a bola aqui nessa mão e é natural, é instintivo, né? Que esse lado aqui é o que eu tenho menos percepção. Então, esse cara aqui precisa estar mais atento por mim. No caso do Michael Penix, ele vai ficar com o lado ao contrário, vai ficar virado para a esquerda. Tô me segurando pra caramba, não coloquei essa notícia de propósito, tá? Mas é assim, então ele vai ter um trabalho a mais.
Indo para Indianápolis, as coisas lá estão bastante complicadas. Aqui eu vou até trazer um pouquinho a tela, porque a gente saiu o primeiro Depth Chart, o extraoficial, né, o não oficial, porque vai ter o jogo contra os Ravens. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, ó. Eles colocaram lá o primeiro Depth Chart não oficial, né, da pré-temporada, e o detalhe é que eles colocaram no ataque, aqui é muito bom, né, quarterback, Daniel Jones ou Anthony Richards Sr., né? Então, tipo, eles fizeram questão de colocar até aqui, ó, bem destacado, Daniel Jones ou, não tem um primeiro. Então aqui são, teoricamente, os titulares, né, todo mundo, o Michael Pittman, o Quentin Nelson, todo mundo é o titular, quarterback, tá na dúvida ainda essa discussão. Deve durar um pouquinho mais, a gente vai tentar saber quem que vai ser o quarterback da equipe dos Colts. Mas não é só por isso que as coisas estão ruins por lá, não, tá? Num treino no domingo, teve uma... É coisa que acontece, meio impressionante, tá? Mas o running back, o Salvon Ahmed, ele sofreu uma lesão grave depois de tomar um hip drop tackle, né? Aquela jogada que está banida pela NFL, e o cara tomou um hip drop tackle no treino. No treino, é isso, né? Uma jogada, pelo que os caras relataram ali, era no 11 contra 11, ele conseguiu uma boa corrida, uma corrida longa, abriu vantagem, veio um calouro não draftado, o Trey Washington, e fez a jogada que é proibida, né? Você segura o jogador e joga o quadril, né, em cima, você dá uma volta, tenta jogar o seu corpo e acaba caindo em cima da perna do jogador adversário, caiu na parte inferior na perna direita do jogador, e imediatamente o Ahmed colocou a mão na perna direita e gritava de dores, foi removido e foi para o hospital fazer raio-x. Bom, aparentemente dá para, né? Não vou cravar aqui porque não saiu nenhuma coisa oficial enquanto eu estou gravando, mas é bem provável que perca a temporada. E é por isso que essa jogada que foi tão discutida, não dá para jogar, passamos o ano inteiro. Né? O ano passado a gente estava aqui discutindo que o banimento do hip drop tackle tinha acabado com a NFL, ia acabar com a NFL. Começou a temporada, acabou a temporada, a gente não falou do hip drop tackle, né? Porque era uma jogada que basicamente não existia, trouxe os números aqui, dos números muito inferiores, poucas vezes sendo utilizada, mas vinha crescendo, e é uma jogada que no fim acabaram acontecendo alguns hip drop tackles, só que o banimento, a proibição por parte da NFL deixa um trunfo na mão da liga. Se o cara fizer um hip drop e não acontecer nada, e a arbitragem não marcar nem a falta, não ver, deixar pra lá, ok. O cara escapou, beleza. Se marcar a falta, só a falta, beleza. Agora, se o jogador fizer a falta e o cara se machucar severamente, a NFL tem um trunfo para puni-lo de uma forma mais exemplar. Antigamente não tinha, era uma jogada normal, era um lance de jogo, eu fui dar um tackle, o cara se machucou, eu não tenho como punir o cara por fazer o jogo dele. Agora, o cara fez uma jogada irregular, por isso vai ser punido. É aquela história de que colocar impostos na bebida que era proibida com o Al Capone, né? O Al Capone foi preso por questões financeiras, então aumenta a pena do cara por conta disso. É isso, não é só a forma como você vai prender, mas aí você dá uma punição extra por conta desse detalhe, né? Então é uma boa sacada da NFL. E agora vamos lá então para os meus palpites. Inclusive vou fazer uma propaganda aqui do pessoal do Pro Football, né? Porque saiu o guia deles, vou colocar aqui embaixo na descrição o link. Né? Participei lá dando os meus palpites, então quem já tem o guia do Pro Football já viu os meus palpites, mas eu estou aqui para explanar um pouquinho sobre eles. Quem não viu ainda, confira lá, porque tem palpite de todo mundo. Tem do Rafão, tem do Kurt, tem uma galera lá. Tem o Davis, todo mundo mandando palpite lá. Vale a pena vocês conferirem. O guia tá muito bom, como sempre, né? É minha leitura na ida pro trabalho aqui, então vale a pena, tá bem legal. Aqui embaixo na descrição tem, vocês ainda colaboram também para que valoriza o trabalho bem feito pela galera do Pro Football. Vamos lá, meu primeiro palpite que eu vou dar aqui é o calouro ofensivo do ano, tá? Deixa eu colocar, dividir a tela aqui, que já vai aparecer quem que é o meu favorito. Eu vou de Ashton Jeanty. Running back espetacular que veio de Boise State, escolha de primeira rodada. Para mim fazia sentido ele ser uma escolha de primeira rodada. Mas é um running back, mas cara, muito bom jogador,
um cara fenomenal, um cara que tem muita velocidade, que tem muita capacidade de leitura. E por que eu estou colocando um running back? Porque, bom, tradicionalmente os quarterbacks são favoritos a isso. Eu acho que o Ken Ward tem boa perspectiva de ganhar. Mas a gente está falando do Ken Ward, que ele mesmo falou, o ataque é mediano, né? Eu acho que nesse momento o quarterback, que é sempre o favoritaço, eu vou dar opinião para um running back, porque é uma posição muito plug and play, ele tem pouquíssimo a aprender, ele depende muito pouco dos outros, ainda mais um cara como o Gentry, que é um cara diferente, né? Então, por mais que você contando com um mínimo de bloqueio na frente dele, ele tem boas leituras, ele acha os gaps, ele consegue atacar, ele tem força, ele tem velocidade, ele é um cara que é para chegar e trazer resultado de cara. E ainda vai para um time que escolheu ele porque quer realmente utilizá-lo da forma correta, não como o Bijan Robinson, que ficou bloqueando na primeira temporada inteira, né, Arthur Smith? Né? Que coisa incrível que você fez lá nos Falcons, né? Mas tá aqui, eu vou colocar o Ashton Jeanty como o meu candidato a calouro ofensivo do ano. O defensor ofensivo do ano, eu vou de Abdul Carter. Tá? O meu palpite foi feito antes, lá pro pessoal do Pro Football, né? Foi feito antes de começarem os camps. Quando começaram os camps, a minha opinião só se reforçou pelo que eu tô lendo do pessoal dos Giants. É, assim, uma expectativa realmente absurda pelo que esse cara consegue fazer, tudo que ele já mostrou, tudo que ele tem mostrado nos treinos, a inteligência, a capacidade, jogador de Penn State, não é à toa que foi escolha número 3, podia ter sido escolha número 1. É um cara que eu queria do meu time, eu vou sempre lembrar daquela maldita vitória dos Patriots contra os Bills, que tirou o Abdul Carter de Foxborough, tá? Então, boa sorte aqui. Pô, que sorte que os Giants deram mesmo, porque souberam perder na hora certa, né? Tá aqui, Abdul Carter é uma grande vitória para a equipe dos Giants. Jogador ofensivo do ano, eu vou de Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase é um cara sensacional, que espetáculo de jogador, né? Temporada passada, 1.708 jardas, é um cara que poderia ter ganhado o jogador ofensivo do ano no ano passado, mas tinha lá um cara absurdo que né, o Saquon Barkley, justíssimo prêmio para ele, e eu acho que esse ano ele vem para ganhar. A gente está vendo todos os anos dele, desde que ele estreou na NFL, né? Ele 1.455 jardas, 1.046, isso jogando só 12 jogos, 16 jogos faz 1.200, o ano passado ele foi o vencedor da tríplice coroa, né? Mais recepções, mais jardas e mais touchdowns recebidos também. Que jogador espetacular que é o Ja'Marr Chase, que teve média de 100,5 jardas por partida. Um cara sensacional. Para mim, fica com o prêmio de jogador ofensivo do ano. Palpitaço. Quero saber a sua opinião também, tá? Jogador defensivo, e aí vou juntar um prêmio, porque eu vou colocar o Aidan Hutchinson. O Hutchinson, para mim, ele vai ser o Comeback Player of the Year, né? E o jogador defensivo do ano. O ano passado ele tinha 7 sacks e meio em 5 jogos apenas que ele tinha feito. Tudo bem que tinha um jogo lá que foi um monstro que não vai ficar repetindo também toda hora, mas ele é um jogador muito bom, ele é um jogador que tem uma galeria muito boa assim, de jogar, de ferramentas, né? Muito interessante, e é um cara que ano após ano a gente tem visto ser de muita qualidade, e eu acho que está na hora dele ganhar esse prêmio. E aqui independe de como vai ser a defesa do Detroit Lions com a mudança de coordenador. É muito mais dele, o pessoal vai valer muito mais nessa hora, e eu acho que o Hutchinson vem para levar esse prêmio e vai levar o Comeback Player of the Year. Eu quero tirar o Comeback Player de um prêmio que é sempre para quarterback, né? E ainda mais daquele mania de dar prêmio para quarterback que volta de ser um bosta, né? O cara era muito ruim, joga bem um ano, Comeback Player of the Year. Não, para. Vamos lá, o cara que se machucou e se recuperou e passou por um problema grave, não só o fato dele ser ruim e conseguiu chegar lá, então tá aí, vou ficar com o prêmio com o Aidan Hutchinson. MVP, eu fui de Joe Burrow, acho que tá na hora do Burrow ganhar, né? Eu acho que o Burrow ano passado ele poderia ter sido o MVP se o time tivesse um pouquinho de defesa, o time tivesse ido para os playoffs. Temporada espetacular que ele teve, né? 652 passes tentados, 460 completados, 4.918 jardas, líder da NFL em jardas, 43 passes para touchdown, líder da NFL em passes para touchdown, jardas por jogo, 289 jardas passadas.
é um jogador incrível, é um dos meus jogadores favoritos, eu acho também que é um cara que tem muitas ferramentas, a conexão dele com o Ja'Marr Chase funcionou, sempre funciona muito bem, e eu espero que ele... Não vou nem falar que ele tenha proteção, porque ele já está acostumado a jogar sem proteção, né? Ele é um jogador especial, tomara que ele tenha uma ajuda da defesa para ajudar que o time ganhe jogos. Ano passado era muito frustrante ver o que ele fazia em campo e o time sair derrotado mesmo assim, porque a defesa entregava a paçoca. Era algo de fora do normal, né? O kicker errava, a defesa paçocava. Então eu vou com o Joe Burrow. Voltar aqui para mim, porque eu não separei tela para esses daqui. Mas o meu técnico do ano, aqui é um pouquinho mais ousado, mas eu vou de Liam Cohen no Jacksonville Jaguars. Eu acho que os Jaguars têm material ali humano para conseguir jogar muito bem. O Liam Cohen tem uma boa mente e eu acho que vai conseguir levar a divisão. Chegando nos playoffs, a gente vai discutir se esse time, se ele merece já pela evolução que teve, né? Você tem um ano ali do time indo mal, um talento desperdiçado como é o Trevor Lawrence, e eu acho que o Liam Cohen, por ser um cara inteligente, ele vai sair na frente. Mas tem muitos candidatos, tá? Acho que o Vrabel vai ser candidato, como sempre, né? O McVay sempre é candidato, o Ben Johnson é um grande candidato, eu só tenho uma dúvida porque a expectativa para ele já é muito alta, a régua para ele, a cobrança já é grande dentro de uma divisão complicada, mas é um dos grandes candidatos, Aaron Glenn, esses novos todos, acho que saem um pouquinho na frente, se conseguir fazer uma mudança, acho que o Aaron Glenn vai ser um pouquinho mais complicado, Kellen Moore nem se fala, se ele conseguir colocar os Saints nos playoffs, putz, já dá o prêmio para ele e beatifica, né, porque é uma coisa espetacular o quanto é ruim esse time dos Saints. E dito isso tudo, vou pro meu palpite do Super Bowl, agora é hora de tomar porrada. Pode ser representante da NFC, eu acho que a gente acaba sempre caindo nessa mesmice de colocar um time que chegou lá, mas a minha sensação é que os Eagles vão ser tão bons quanto eram, então não vai mudar. Eu vou colocar o Philadelphia Eagles chegando na NFC mais uma vez. Daqui por diante tudo pode mudar, né? Mas seria meu palpite agora, dia 4 de agosto. Contra o Baltimore Ravens. Aqui eu dei uma ousada um pouquinho mais, porque eu gosto muito dessa defesa dos Ravens. Eu acho que eles têm um bom ataque, eles têm o Lamar, eu acho que o Harbaugh precisa entregar isso logo. Tá ficando chato, o pessoal dos Bills vai ficar meio bravo com isso, mas eu tenho algumas dúvidas com relação aos Bills, né? Ainda acho que é uma mudança, mas o time vai ser forte, vai ser campeão da divisão mais uma vez. Sem dúvida, mas eu vou ficar com o Baltimore Ravens, né? Bateu na trave várias vezes, bobeou demais e agora eu acho que esse ano vão se arrumar. E vou ser mais ousado ainda, vou colocar os Ravens campeões. Palpite, bold prediction total, tá? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo cada um dos prêmios, comenta as notícias também, compartilha o Toque Passa, ajude o canal a crescer também. Deixa o seu like, seu hype. Valeu, aquele abraço.